Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, hoje 20 de agosto de 2022, sábado de São Bernardo, abade doutor da Igreja. O evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, põem na roupa longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nikola Tesla, inventor do servo, que é um servo americano, que nasceu em 1856 e morreu em 1943, fundador da Tesla, nos dizia: nós almejamos por novas sensações, mas logo nos tornamos indiferentes a elas. As maravilhas de ontem são coisas comuns hoje em dia. É muito interessante que acaba sendo uma verdade. A gente vive buscando novas sensações e novidades. Tanto que quando a gente encontra alguém, faz tempo, a gente se pergunta quais são as novidades. A gente sempre quer algo novo, porque a gente vive em busca dessas novas sensações. A gente vive em busca desses novos sentimentos, desse vício nosso de que o presente não está bom e precisamos de algo novo. Desse desejo nosso de que sempre temos que agregar alguma coisa no presente, porque o presente não está bom, porque somos naturalmente um animal insatisfeito. Conforme o pensamento de Ferreira Goulart, a vida não basta em si mesmo. Porque se bastasse, nós estaríamos vivendo como um cachorro que é feliz morando num palácio ou vivendo no lixo. Ele se comporta da mesma forma. Ele é feliz morando numa casa de luxo ou vivendo na rua. Ele se comporta da mesma forma. O cachorro não é igual aos moradores de rua, que às vezes precisam ficar bêbados o dia inteiro porque não suportam a própria vida. E aí já amanhece um café da manhã com uma garrafinha de pinga, viu? Bebendo e vomitando, bebendo e vomitando, bebendo e vomitando, porque precisam viver, viu? Estar sempre dopados e drogados. No contexto da nossa vida, a gente vai procurando entender o que é importante para nós. O evangelho de hoje vai nos trazendo Jesus orientando os seus discípulos. O contexto é o mesmo daquele de ontem. Qual é o primeiro mandamento? Jesus responde com amor, falando que é o amor que conduz a vida. O amor não é, na lógica, uma atitude boa, saudável. O amor é aquilo que move Jesus, que é independente de estar bem ou mal, eu vou fazer o meu bem. Independente de estar feliz ou não, eu vou fazer o meu bem. Independente de gostar ou não, eu vou fazer o meu bem. O meu melhor, em benefício do outro, sem esperar nada em troca a ele, sem esperar nenhuma gratidão, nenhum reconhecimento, nenhuma paga.
eu faço bem. É aquilo que o bom samaritano fez. Pegou um desconhecido que ele sabia que o odiava, tratou dele, colocou ele no seu animal, levou para uma pensão, cuidou, depois pagou o dinheiro do seu bolso para tratar de alguém que ele sabia que culturalmente odiava ele, mas independente disso, ele é um homem de compaixão. Ele é um homem de compaixão sempre. E aí Jesus, hoje falando para os seus discípulos, viu, ele faz um alerta sobre as autoridades religiosas. Mas olha, eles têm então autoridade para isso, mas eles são hipócritas. Existia um livrinho antigo chamado Minha Querida Igreja, viu, que o autor dessa igreja, ele só contou as coisas ruins da igreja, ele só contava a história ruim da igreja, só contava a coisa errada da igreja. E aí mesmo assim ele colocou o título do livrinho Minha Querida Igreja. Ele contava que uma vez estava viajando com bispos, e os bispos detonando a igreja e não sei mais o que, na estrada, na viagem. E quando chegou no território de um deles falou: agora vamos mudar de assunto, porque aqui é o meu território, aqui não se fala mal da igreja. Aqui não se faz crítica da igreja, nem se faz crítica ao bispo. Aqui eu sou a autoridade da igreja. Então ali ele exercia o papel de autoridade. Fora dali ele falava aquilo que a igreja era de verdade. Quando estava dentro da igreja ele desempenhava o seu papel de bispo. Coisa muito comum no mundo de hoje, né? A gente vai percebendo que às vezes o episcopado brasileiro e os bispos são às vezes umas caricaturas que desempenham um papel dentro de um quadro, viu? De um modelo episcopal desenhado, que eles desejam um tipo de caricatura uniforme para todo mundo. Ninguém pode sair da linha do discurso e falar diferente. É aquilo que uma religiosa uma vez foi condenada, viu, pelo Vaticano, e ela disse: eu sou apenas uma abelha que resolveu cantar diferente, mas independente disso, paciência. Viu? Então, lembro de um grande redentorista, Bernardo Herrig, que foi acusado pelo Vaticano por certas coisas, e diante do tribunal do Vaticano, ele sendo alemão, dizia: eu queria estar diante do tribunal de inquisição de Hitler, mas não diante de vocês, meus caros cardeais ou bispos. Preferia 1000 vezes estar diante do tribunal de inquisição de Hitler do que estar diante do tribunal, viu, de julgamento de causas da Santa Sé. Era o nosso querido Bernardo Herrig, que nunca foi reconhecido pela sua grandeza intelectual e sempre foi abafado pela inveja dos seus confrades. Pela inveja dos seus confrades, que não admitia, não aceitava a sua referência. Perdemos um grande homem, fruto da inveja interna da religião. Mas Jesus vai dizendo essa dura crítica aos fariseus. Eles sabem, eles dizem, estão razão, está certo, a lei é isso mesmo. Mas não fazem o que eles fazem, porque eles só dizem, eles não fazem. O que Jesus está alertando os discípulos é: tome cuidado com quem vocês vão seguir. Tome cuidado com como vão agir. Tome cuidado com a hipocrisia, tome cuidado com a falsidade, tome cuidado com a ironia da vida, em que nós distinguimos e separamos entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente diz no altar e aquilo que a gente faz na sacristia. Hoje, no mundo atual, nós somos capazes disso, porque a linguagem nos tornou muito líquidos, né? Segundo o pensamento de Zygmunt Bauman, somos muito líquidos, vivemos num mundo sem forma. Vivemos num mundo que vai se adequando a cada realidade, a pós-modernidade, ou, de certa forma, a pós-verdade, né? Eu digo uma coisa e todo mundo acha que é verdade, pronto. No mundo da política isso existe muito, né? A gente pega alguém que teve uma situação de injustiça e aí a gente diz que ele é justo e a gente vai misturando tudo. Vivemos num contexto de política que daqui a um pouco qualquer presidiário poderá ser candidato a ser deputado e senador, viu? Porque alguns já se candidatam assim, viu? E a gente começa a viver nesse mundo assim. Daqui a um pouco os grandes criminosos do Brasil poderão se tornar deputados e senadores ou até governadores do nosso país, porque perdemos um pouco a autoridade, a lógica, o respeito e as questões mais humanitárias. E aí a gente tem esse Jesus que vai nos dizendo isso: cuidado com esse mundo, com essa falsidade. E Jesus termina dizendo: quanto a vós, nunca vos deixei ser chamado de mestre. Viu? Pois um só é o vosso mestre, todos vós somos irmãos.
Na terra não chameis de ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, nós estamos falando de mestre, estamos falando de pai, estamos falando de guia. Viu? E aí nós temos Deus que é pai, viu? Jesus Cristo que é o nosso guia, e o mestre é o Jesus de Nazaré. Viu? E aí, pelo contrário, o maior dentre vós seja aquele que serve a todos. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Ou quem se humilhar será exaltado. É essa lógica do Evangelho que é difícil a gente entender. A gente está acostumado no mundo de merecimento, de que é aquilo que Rubem Alves dizia, desabafava. A gente pensa que na vida de gente boa vai acontecer só coisa boa e na vida de gente má só acontece coisa má, e a gente vê que o trem não é assim. Isso nos dá uma angústia terrível. Mas onde é que está a justiça de Deus? Por que um cara pilantra, violento, se dá bem na vida e um honesto, correto e justo se dá mal na vida? E aí Rubem Alves diz, mas a vida seria muito fácil se fosse assim. Seria muito lógico. A gente vai entender na vida que na vida é assim. Na vida de Jesus quase tudo deu errado. E pode ser que na vida de Pilatos quase tudo deu certo. Você vai encontrar gente ruim que na vida quase tudo deu certo. Por que um cara pilantra fica milionário e um cara honesto, trabalhador, perde tudo que tem? Viu? E essa é a grande angústia do mundo. Porque na lógica de Deus as coisas são totalmente diferentes. Viu? Na lógica de Deus ele só está pedindo, olha, não olhe para isso. O que te importa isso, conforme diz João a Pedro no finalzinho do Evangelho de João? Escuta, esse cara vai viver a vida toda, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Talvez essa é a resposta grande que Deus nos dá. O que importa se um cara mal se deu bem? Siga-me. O que importa se um cara bom se deu mal? Siga-me. O que te importa se o mundo está bom ou mal? Siga-me. Faça a sua parte. Talvez o grande desafio para o Evangelho nosso é isso, a gente compreender isso e pedir a Deus que nos dê sabedoria, guie o nosso coração, que a gente olhe bem quem nós estamos chamando de mestre, quem que nós estamos chamando de pai e quem nós estamos seguindo. Quem é o nosso guia de verdade? Ou se nós estamos mais orientados pela hipocrisia das autoridades religiosas, que falam, mas não faz. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço e até mais.